desespero, mas atenção. Ele queria que seus discípulos estivessem atentos aos acontecimentos do mundo, mas acima de tudo, que permanecessem firmes na fé, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Quando olhamos para Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, percebemos que esses capítulos formam uma espécie de mapa espiritual que ajuda os cristãos a compreenderem o cenário do mundo à luz da palavra de Deus. Eles mostram que Deus não está alheio à história humana. Pelo contrário, Ele conhece o começo e o fim de todas as coisas e revelou através das Escrituras sinais que ajudam a humanidade a refletir sobre sua condição espiritual. Ao mesmo tempo, Jesus deixou claro que esses acontecimentos fazem parte de um processo. O princípio das dores indica que algo maior está se aproximando, algo que ainda seria revelado dentro do plano divino. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a se perguntar: se esses sinais foram descritos há tanto tempo nas Escrituras, será que já estamos vivendo esse período de intensificação que Jesus mencionou? Seja sincero consigo mesmo por um instante. Se a grande tribulação que antecede a volta de Jesus Cristo começasse hoje, você e a sua família estariam realmente preparados para enfrentar esse momento e permanecer firmes até alcançar a salvação no juízo final? Essa é uma pergunta que muitas pessoas evitam responder, mas a Bíblia nos chama a encarar essa realidade com seriedade. Jesus alertou que chegaria um tempo em que muitos seriam surpreendidos, não porque Deus não avisou, mas porque não estavam vigilantes. E quando observamos o que está acontecendo no mundo hoje, fica cada vez mais difícil ignorar que algo está se aproximando. A verdade é que grande parte dos cristãos vive sua fé com sinceridade, mas sem preparo para os acontecimentos proféticos descritos nas Escrituras. Não é falta de amor por Deus, não é falta de fé. O problema é que poucos foram realmente orientados, de forma clara e bíblica, sobre como se preparar para aquilo que o livro do Apocalipse revela. Enquanto os sinais aumentam, as profecias continuam avançando e o mundo mergulha em mais confusão. Muitos permanecem espiritualmente despreparados, vivendo como se ainda houvesse muito tempo. Mas a própria palavra de Deus nos alerta que o tempo não é infinito. Jesus disse em Mateus 24 que é preciso vigiar, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Isso significa que esperar o momento certo para buscar preparo espiritual pode ser uma das decisões mais perigosas que alguém pode tomar. O tempo está passando, os sinais continuam se intensificando, e cada dia que passa é um dia a menos para aqueles que ainda não despertaram. Talvez você esteja sentindo isso agora. Aquela sensação profunda de que Deus está chamando o seu povo para acordar espiritualmente antes que seja tarde demais. Porque vigilância sem preparo é apenas uma falsa sensação de segurança. Foi exatamente pensando nas pessoas que desejam proteger sua família espiritualmente e se preparar de verdade que eu preparei o livro digital Como se preparar para as 7 trombetas do Apocalipse que se aproxima. Esse material foi construído com base nas Escrituras para ajudar cristãos a compreender os acontecimentos proféticos e fortalecer sua preparação espiritual para os tempos finais. Mas preste muita atenção nisso. Esse conteúdo não ficará disponível por muito tempo. O objetivo é alcançar apenas aqueles que entendem a urgência deste momento. O tempo está se esgotando e adiar essa decisão pode significar perceber tarde demais que você poderia ter se preparado. Se no seu coração existe o desejo de proteger sua família e buscar a Deus com mais profundidade, antes que os acontecimentos se intensifiquem, o momento é agora. O link do livro está no comentário fixado. Clique, garanta seu exemplar e comece hoje mesmo a sua preparação espiritual, porque esperar demais pode custar algo que nenhuma pessoa pode recuperar: o tempo. Quando Jesus falou sobre os sinais que marcariam os tempos difíceis da humanidade,
Uma das declarações mais profundas e ao mesmo tempo mais inquietantes aparece em Mateus 24:12. Nesse versículo, ele diz algo que atravessa séculos e continua extremamente atual. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa frase é curta, mas carrega um significado espiritual muito forte. Jesus não estava apenas descrevendo acontecimentos externos como guerras ou desastres naturais. Ele estava revelando algo que aconteceria dentro do coração das pessoas. O problema não seria apenas o que acontece no mundo ao redor, mas o que acontece dentro da própria humanidade. A palavra iniquidade, usada nesse versículo, refere-se ao aumento do pecado, da injustiça e da desobediência aos princípios de Deus. É uma condição em que o ser humano se afasta cada vez mais daquilo que é justo, verdadeiro e santo. Quando Jesus falou que a iniquidade se multiplicaria, ele estava indicando que chegaria um tempo em que comportamentos contrários aos ensinamentos de Deus se tornariam cada vez mais comuns, mais aceitos e até mesmo normalizados pela sociedade. Quando observamos a realidade do mundo moderno, muitas pessoas começam a perceber algo semelhante ao que Jesus descreveu. O aumento da violência em várias partes do mundo é um exemplo disso. Notícias de crimes, conflitos urbanos e tragédias aparecem diariamente. Em muitas cidades, inclusive em regiões do Brasil, famílias vivem com medo da insegurança e da falta de paz. Esse cenário faz com que muitas pessoas se perguntem se estamos vivendo um tempo em que os valores espirituais estão sendo deixados de lado. Mas o aumento da maldade não aparece apenas em atos de violência física. Ele também se manifesta nas atitudes e na maneira como as pessoas se tratam. Basta observar o ambiente das redes sociais, por exemplo. Em vez de diálogo respeitoso, muitas vezes vemos ataques, insultos, julgamentos e palavras carregadas de ódio. Pessoas que nem se conhecem trocam ofensas com facilidade, demonstrando uma falta de paciência, compaixão e empatia que chama a atenção. Esse fenômeno reflete exatamente o que Jesus descreveu quando disse que o amor de muitos esfriaria. O amor ao próximo, que é um dos fundamentos centrais da fé cristã, começa a perder espaço em meio ao orgulho, à raiva e ao individualismo. A Bíblia sempre ensinou que o amor é a marca daqueles que seguem a Deus. Em João 13:35, Jesus disse que todos reconheceriam seus discípulos pelo amor que demonstrassem uns pelos outros. Por isso, quando o amor desaparece, algo muito profundo está acontecendo na vida espiritual da humanidade. Outro sinal desse esfriamento espiritual aparece dentro das próprias famílias. A Bíblia sempre apresentou a família como uma base importante para a vida humana e para a transmissão da fé. No entanto, em muitas partes do mundo, vemos relacionamentos sendo destruídos por falta de diálogo, respeito e compromisso. Casamentos se tornam frágeis. Pais e filhos vivem distantes emocionalmente e a estrutura familiar enfrenta desafios que afetam diretamente a formação espiritual das novas gerações. Esse cenário não significa que todas as famílias estão em crise, mas mostra que existe uma pressão crescente sobre valores que durante muito tempo foram considerados fundamentais. Quando o amor se enfraquece dentro da família, a sociedade como um todo também sofre as consequências. Afinal, a família sempre foi um lugar onde princípios como respeito, cuidado e responsabilidade são ensinados. Além disso, outro aspecto muito visível do aumento da iniquidade é o afastamento de muitas pessoas da vida espiritual. Ao longo das últimas décadas, muitas sociedades passaram por transformações culturais profundas. Em vários lugares, a fé deixou de ser uma prioridade para grande parte das pessoas. Muitos já não buscam mais conhecer a palavra de Deus, nem se interessam por compreender os ensinamentos bíblicos. Esse distanciamento espiritual
Foi algo que os próprios profetas da Bíblia já haviam alertado. Em diferentes momentos da história bíblica, vemos exemplos de povos que se afastaram de Deus e passaram a viver apenas segundo seus próprios desejos. Quando isso acontece, as consequências aparecem não apenas na vida individual, mas também na forma como a sociedade funciona. Jesus conhecia profundamente a natureza humana e sabia que o coração das pessoas poderia se tornar endurecido quando se afastam da verdade espiritual. Por isso, ele alertou que o amor de muitos esfriaria. Esse esfriamento não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual. Começa quando as pessoas deixam de valorizar aquilo que Deus ensina e passam a seguir apenas seus próprios interesses. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que Jesus não disse que o amor desapareceria completamente do mundo. Ele disse que o amor de muitos esfriaria. Isso significa que mesmo em tempos difíceis, sempre haverá pessoas que permanecerão firmes na fé, buscando viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Ao longo da história, sempre existiram homens e mulheres que decidiram manter sua fé viva, mesmo quando o ambiente ao redor parecia cada vez mais distante dos valores espirituais. Essa realidade cria uma pergunta muito importante para quem lê ou escuta essas palavras hoje. Quando observamos o aumento da violência, o clima de ódio nas redes sociais, a fragilidade das relações familiares e o distanciamento de muitas pessoas em relação a Deus, será que estamos vendo exatamente aquilo que Jesus descreveu há tanto tempo? Será que essas transformações fazem parte daquele cenário que ele chamou de princípio das dores? Essa reflexão não é apenas teórica. Ela toca diretamente a vida de quem deseja entender os tempos à luz da Bíblia. Porque quando as palavras de Jesus começam a fazer sentido diante da realidade do mundo, isso desperta uma necessidade ainda maior de buscar discernimento espiritual e compreender o que mais as Escrituras revelam sobre esse período da história humana. Mas existe um detalhe muito importante nas palavras de Jesus que muitas vezes passa despercebido. Quando ele falou sobre o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor, ele também estava preparando seus seguidores para manterem sua fé firme, mesmo quando o ambiente ao redor se tornasse espiritualmente frio. E é exatamente nesse ponto que a mensagem bíblica começa a revelar algo ainda mais profundo sobre o que aconteceria no mundo. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que o mundo realmente está vivendo esse aumento da maldade que Jesus mencionou? Escreva nos comentários a frase: o amor não pode esfriar. E se você acredita que precisamos buscar mais a presença de Deus nesses tempos difíceis, também pode comentar: precisamos voltar para Deus. Porque no próximo momento, vamos observar outro sinal mencionado nas Escrituras que também tem chamado a atenção de muitos estudiosos da Bíblia e pode ajudar a entender ainda mais o cenário que estamos vivendo hoje. Quando Jesus continuou explicando aos seus discípulos quais sinais precederiam tempos difíceis para a humanidade, ele mencionou algo que sempre chamou muita atenção de estudiosos da Bíblia e de pessoas que procuram entender os acontecimentos do mundo à luz das Escrituras. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6, Jesus disse claramente: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Essas palavras foram ditas há quase 2000 anos, mas continuam extremamente relevantes quando observamos o cenário internacional atual. É importante entender que guerras sempre existiram na história da humanidade. Desde os tempos antigos, povos e impérios entraram em conflito por diferentes motivos: território, poder, recursos ou disputas políticas. A própria Bíblia relata diversos momentos em que nações enfrentaram batalhas e confrontos. Portanto, quando Jesus falou sobre guerras, ele não estava dizendo que conflitos surgiriam pela primeira vez na história. O que ele estava alertando era que, em determinados períodos,
esses conflitos se tornariam um sinal de alerta dentro de um cenário maior. A expressão usada por Jesus é muito interessante.